A gente brincou aqui, né, no início de 20 anos, 25 anos e por aí vai, né? Os mais novos aqui sou eu e o Daniel. E mesmo esse pouco tempo, a gente percebe uma mudança grande assim, na forma de vender, na forma do cliente tratar, por exemplo, pendências com a seguradora, nas ferramentas que a seguradora, por exemplo, disponibiliza para o corretor realizar essa venda, nas próprias ferramentas que ele tem contratado diretamente, para marketing digital, para gerenciar as vendas, CRM de vendas. Então, desde o início do mercado de seguros que eu entrei, eu lembro que no início eu brincava, quando a gente começou a falar sobre tecnologia aqui no Seguros na Prática, eu brincava que lá em 2007 tinha multicálculo e sistema de gestão. Assim, eram os mais acessíveis para o corretor de seguros. E tinha um call center ali e o comercial que atendia o corretor ali. Basicamente, essa era a rotina, eram os recursos, principais recursos que o corretor tinha na mão para vender, para tratar as pendências e desenvolver como o seu negócio ali. De lá para cá, a gente teve bastante coisa, mas eu queria que a gente começasse assim. Eu tenho uma percepção, imagino que cada um de vocês tem uma percepção em relação ao que viveu, assim. Nos últimos 10 anos, que transformações assim, grandes, assim, principais que vocês perceberam, Edu? Eu acho que a gente pode falar dos últimos 10, mas talvez valha a pena voltar um pouco antes, dos últimos 20, que foi a ascensão da internet, a internet presente na vida de todo mundo, na virada dos anos 90 para os anos 2000, onde todo mundo teve acesso pela primeira vez, né, em casa, internet, e como isso repercutiu nos negócios. Então, de imediato, em seguros, houve uma mudança do ponto de vista de como o corretor transaciona com as seguradoras, a partir da internet. Isso se perpetuou no início dos anos 2000, então a questão do acesso, ter acesso à informação via internet, ter acesso ao atendimento via internet foi se tornando mais comum, até a gente chegar numa revolução muito maior nos anos 10, né, a partir dos anos 2010, com a tecnologia digital aplicada a seguros, né, e como a ascensão de tecnologias digitais como a nuvem, como os dispositivos móveis e como isso interagiu não mais só na camada superficial, que é relacionamento, mas também na camada de como os produtos são criados e são distribuídos. E acho que essa revolução a partir dos anos 10, de 2010, é que levou a hoje a gente falar de plataformas digitais. Então, em plataformas digitais, você não trata somente, eu vou atender dessa maneira. Você trata de como o produto é pensado, né? Ele tem que ser pensado digitalmente, do início ao fim, eleva para um outro patamar, abre muito mais possibilidades. Então, historicamente, eu acho que tem essas duas transformações. E o próprio mercado de seguros passou por transformações, né? Essas são externalidades que a gente falou, mas dentro do mercado de seguros, o mercado era fechado. E, de repente, hoje tem muito mais possibilidades de produtos, muito mais possibilidades de mercados, muito mais companhias de seguros atuantes, né? Variedade. E isso trouxe, eu acho, desafios muito bons para nós. Né? Começou com o G Seguros, né? 2007, se não me engano. Exato. 2007. E paralelo à tecnologia, exatamente. Então, ali, tudo redes se sociais e esse boom todo, né, Daniel? Sim, coincidentemente, minha primeira experiência no mercado de seguros foi exatamente para fazer com que os corretores deixassem de entregar papéis na seguradora e começassem a usar as ferramentas iniciais que elas tinham, né, digitais, né? Então, eu me lembro bem, aí já entrega um pouco os 16 anos, que as seguradoras mandavam CDs, disquetes, para que o corretor fosse atualizando a ferramenta que ele tinha naquele momento, né? Então, acho que a minha primeira experiência já diz que eu já comecei no momento em que a gente tinha essa transformação minimamente acontecendo em função da internet, de tudo que o Edu falou agora. E sem dúvida nenhuma, as seguradoras, elas começaram a olhar não só como uma oportunidade para que o corretor tivesse mais negócios, mas essa facilidade para que o corretor não precisasse depender das pessoas ou depender de processos, né? Então, acho que aos poucos, essas transformações ou essas novas formas de trabalho que foram criadas, né? O nosso mundo já é dessa forma hoje, para fazer com que as pessoas tenham essa velocidade, esse imediatismo de fato na sua mão, né? Ele conseguir resolver um negócio, uma transação, uma venda de seguro em 1 minuto, que é o que a gente fala muito, né? Então, acho que muitas seguradoras estão passando por esse momento,
outras já estão um pouco mais à frente, mas talvez precisando se adaptar à tecnologia, porque eu acho que o mais importante é que transformado uma vez, feita essa primeira transformação, ela é contínua. A cada dia, a cada semana tem uma novidade. Agora a gente está falando de inteligência artificial, chat GPT e outras coisas mais. Então tem a transformação e essa mudança das seguradoras é contínua, ela nunca vai acabar. E nós aqui temos uma missão grande aqui dentro da FF Seguros, da Fairfax, que é exatamente colocar um varejo digital de uma forma simplificada para os corretores, né? Então, tem um pouco desse nosso trabalho, que é essa visão do como nós podemos fazer produtos de mesa, de subscrição, caberem num mundo digital de uma forma simplificada, que é o mais importante para a gente. Assim. Agora, Jacques, o corretor de seguros, isso tudo. Pois é, como é que fica o corretor, né? Então, assim, há muito o que fazer, né? E a gente tem que pensar realmente fora da caixa. O mercado mudou, muitos clientes estão procurando a gente de forma digital e a gente precisa saber como fazer isso. Então, assim, você precisa, eu acredito assim, primeiro ter algumas ferramentas importantes. Ter um site bacana, né? Ter uma landing page. Para quem não sabe a diferença, o site você tem mais informações técnicas, você tem ali um cartão de visita seu, da sua empresa, uma apresentação. E a landing page, você escolhe um segmento que você vai atuar, se é médico, se é dentista, se é advogado, e você faz uma landing page específica daquele assunto, e ela tem uma voz, uma pegada mais comercial, mais de vendas. Muito bem. Feito isso, você vai trabalhar as campanhas para você poder ser encontrado de forma orgânica e de forma pago. Não adianta, tem que casar lá um dinheirinho para você ter um destaque nas redes sociais, no Google. E aí o robozinho vai trabalhando a seu favor e vai apresentando você para o público. Feito isso, nós temos que entender assim, um comportamento novo, né, do consumidor. Então, a pessoa que vai buscar um seguro, na verdade, ela não está indo buscar um seguro porque acordou hoje com vontade de fazer um seguro. Ela vai resolver um problema, que é contratar um seguro. Então, você imagina que a pessoa está com o pneu do carro precisando trocar. Alguma coisa acontece, ou na semana, ou no dia anterior, que ele fala de hoje não passa, eu vou resolver o problema do meu pneu. Ou ela tem que comprar uma passagem aérea, né? E a cada dia que passa, ela sabe que está ficando mais caro, que os sites estão onerando lá a passagem, e ela fala, de hoje não passa. Então, ela vai resolver um problema. A mesma coisa acontece com o seguro. Ou ele viu um colega de profissão que recebeu um processo, ou ele foi num congresso e viu o assunto sendo debatido. Enfim, ele é impactado de várias formas, inclusive pelas mídias, né? Pelos os jornais, televisão. Todo momento aí existe, né, um grande... É sempre uma grande matéria quando traz um médico famoso, com um caso de processo que vai para a mídia, né, para a televisão aberta, enfim. Então, aquilo gera uma repercussão muito grande. Então, esse médico, na verdade, ele está querendo resolver um problema. E com isso, ele vai para a internet. Ele vai buscar... Né, nós temos aqui os números, nós somos acessados 85% através de smartphone, ou seja, na palma da mão. E o curioso é que o profissional acessa a gente de madrugada, muitas vezes no plantão, ou num feriado, ou num domingo. E é incrível, o lead ele chega ali para você das mais variadas formas possível. E quando esse lead chega... Ou seja, na jornada, o médico foi lá procurar o serviço na internet. Ele achou. Aí, pausa aí. Pessoas compram de pessoas. Então, você precisa ter uma equipe, né, treinada, capacitada para acolher esse lead quente, essa pessoa que está procurando resolver um problema. Então, é muito parecido com a moça bonita numa festa. Né? Onde de repente essa moça bonita olha para você e o seu olhar se cruza com o dela.
Se você não tiver uma atitude proativa e for falar com ela, ela vai ficar quieta e vai olhar para outro. Então, quando esse lead acessa você por um canal digital, você precisa ter um proativo. E aí você entrega para o teu consultor, o teu especialista dar continuidade, porque ele quer falar com pessoas, receber uma proposta e ser conduzido para o fechamento. E aí ele resolve o problema dele. Isso tudo, pessoal, tem que ser muito rápido, porque quem quer resolver um problema define que hoje vai resolver o problema. E se você esperar passar o feriado, o final de semana, é bem provável que ele Nem lembre mais, né? nem lembre, ou não vai falar mais com você, ou simplesmente vai falar que fechou com o outro. Então, eu acho assim que, resumidamente, é isso daí que está acontecendo no dia a dia e está possibilitando o corretor escalar, né? Ele ter um volume maior de vendas. Eu vejo que esse é um outro efeito também que o Ajax levanta, que é a mudança no comportamento do consumidor. Então, não foi só o mercado que mudou, os consumidores mudaram também, né? Com a força da tecnologia, né? A tecnologia habituou o consumidor a olhar para os serviços e produtos de uma maneira diferente. Então, exige clareza, ele exige objetividade, exige atendimento imediato, porque senão tem outras opções esperando. Digo que, inclusive, no seu exemplo, né, 85% é pelo celular, né? Ou seja, a forma como isso é buscado também é o que está no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, né? Os horários disponíveis. Acho que eu, pessoalmente, também costumo fazer as minhas coisas à noite. Não faço durante o dia, fim de semana. Então, acho que cada vez mais esses números provam que não só para as coisas do dia a dia, como para seguro mesmo, para proteção, os clientes têm algum momento do dia para fazer isso e o corretor tem que estar preparado para atender naquele momento.